Olá, que alegria ter a sua companhia aqui no dia 79 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. E se prepare porque hoje a gente tem uma das histórias mais inusitadas de todas. Um rei pagão, um profeta que não queria muito papo e uma jumenta que fala. Sim, é isso mesmo. Vamos mergulhar juntos num relato incrível sobre poder, profecia e, claro, a soberania de Deus. A nossa história principal de hoje já começa com uma tensão no ar. Imagina só o cenário. De um lado, Balaque, o rei de Moabe, completamente apavorado com o povo de Israel acampado ali, pertinho das suas fronteiras. No desespero, ele resolve apelar para uma arma espiritual, um profeta famoso chamado Balaão, conhecido por suas bênçãos e maldições. A missão que ele dá para Balaão é bem clara: amaldiçoar Israel. E aí fica a pergunta: será que o plano de um rei pode ser mais forte que o plano de Deus? Vamos descobrir. Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso caminho hoje passa por 4 leituras que, no fundo, se conectam e mostram como o propósito de Deus não muda. A gente começa com uma decisão importantíssima na igreja primitiva, lá em Atos. Depois, a gente ouve um chamado por justiça no Salmo 81. Aí sim, mergulhamos na incrível história de Balaão, em Números. E para fechar, a gente reflete sobre Jesus, que é a fonte de toda a bênção, com uma ajudinha do catecismo. Então, nossa primeira parada é em Antioquia. A igreja primitiva tinha acabado de sair do grande concílio de Jerusalém e estava, assim, num momento decisivo. Tinha uma pergunta no ar que precisava de resposta. Os novos convertidos, que não eram judeus, precisavam seguir todas as leis judaicas? A resposta para isso veio numa carta. E quando essa carta dos apóstolos chega na comunidade de Antioquia, nossa, é uma alegria imensa. A notícia era simplesmente libertadora. A decisão do concílio, que foi inspirada pelo Espírito Santo, dizia que os gentios não precisavam da circuncisão nem de toda a lei de Moisés para serem salvos. A salvação, na verdade, vem pela graça, através de Jesus. Mas a carta trazia 4 pontos essenciais. Só que, veja bem, não era um novo código de leis, não. Eram mais orientações práticas, sabe? Para ajudar a manter a unidade e o respeito entre os cristãos que vinham do judaísmo e os que não vinham. Era um tipo de guia para viver essa nova liberdade em Cristo com amor e consciência. Mas bem no meio dessa vitória espiritual, dessa demonstração de unidade, a nossa fragilidade humana aparece. Paulo e Barnabé, que eram grandes amigos e parceiros de missão, têm uma briga. E uma briga tão séria que eles acabam se separando. O motivo da discórdia toda foi João Marcos. De um lado, Barnabé, que era conhecido como o filho da consolação, queria dar uma segunda chance para o rapaz. Do outro, Paulo, super focado na urgência da missão, achava que não dava para arriscar de novo com alguém que já tinha abandonado o barco uma vez. E o que parecia um fracasso, uma divisão triste, Deus, na sua sabedoria, transforma em multiplicação. A missão não para. Pelo contrário, ela dobra de tamanho. Barnabé vai e investe no jovem Marcos, que depois se torna um colaborador super valioso. E Paulo, agora com Silas, começa uma nova jornada missionária. É uma lição muito poderosa, né? Mostra como a soberania de Deus age até no meio dos nossos conflitos e fraquezas. E essa busca por uma decisão justa, como é que a gente viu lá no concílio, faz um link perfeito com a nossa segunda leitura, o Salmo 81. Aqui, a gente ouve uma fala poderosa do próprio Deus contra a injustiça. O salmista nos faz pensar exatamente sobre isso. Ele descreve uma cena quase cinematográfica, um tribunal celestial, onde Deus se levanta para julgar os deuses. Ou seja, os juízes e os governantes aqui da terra, que receberam a autoridade para aplicar a justiça. Essa é a bronca de Deus, em outras palavras. A verdadeira justiça divina não é neutra, ela se inclina para proteger quem é vulnerável. O chamado é muito claro: defender o fraco, o órfão, o pobre, o oprimido. E se a gente pensar bem, a decisão do concílio lá em Atos ecoa essa justiça, ao não colocar um peso desnecessário nos gentios e ao acolher todo mundo na família de Deus sem fazer distinção. Agora sim, chegamos na dramática história de Balaão. E aqui, o conflito entre a vontade do homem e a soberania de Deus fica escancarado de um jeito que a gente não esquece. De um lado, um rei querendo uma maldição a todo custo. Do outro, Deus com um plano de bênção. Balaão, apesar de ser um profeta, está como que cego pela promessa de recompensa do rei Balaque. Ele simplesmente não consegue ver o anjo do Senhor bloqueando o caminho dele. Mas a sua jumenta, ela vê. Por 3 vezes, o animal tenta salvar a vida do seu dono.
e por 3 vezes ela é castigada por obedecer a uma visão que o profeta não tinha. A tensão só vai aumentando. E então acontece o impossível. O Senhor abre a boca da jumenta. Num dos momentos mais extraordinários da Bíblia, um animal fala a verdade a um homem que estava cego. É só depois desse milagre que os olhos de Balaão se abrem e ele finalmente vê o anjo com a espada na mão e entende que estava indo por um caminho de perdição. Mas mesmo depois de tudo isso, o rei Balaque não desiste. Ele leva Balaão para 3 lugares diferentes, achando que se mudasse a paisagem, a maldição sairia. Só que a cada tentativa, algo espantoso acontece. A boca que foi contratada para amaldiçoar é cheia por Deus com palavras de bênção. Balaão é obrigado a declarar a verdade. O povo que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. O propósito de Deus não pode ser mudado. Nossa última leitura do Catecismo nos leva direto para o coração de toda a história da salvação, a pessoa de Jesus. Ele é a bênção definitiva de Deus, mas, ao mesmo tempo, a presença dele no mundo se tornou o que a Bíblia chama de pedra de escândalo. Mas por que Jesus foi um escândalo? Basicamente porque ele agia e falava com uma autoridade que, na cabeça das pessoas da época, pertencia somente a Deus. As atitudes dele desafiavam tudo o que se esperava, todas as estruturas religiosas daquele tempo. Essa tabela aqui mostra bem esse conflito. Quando Jesus comia com pecadores, as autoridades viam aquilo como uma ofensa, uma quebra da santidade. Mas Jesus estava mostrando, na prática, que a misericórdia de Deus vai atrás de quem está perdido. E o mais chocante de tudo, quando ele perdoava pecados, algo que os mestres da lei diziam que só Deus pode fazer, Jesus não estava só falando em nome de Deus, ele estava agindo como Deus. E aqui está a verdade central de tudo. As obras de Jesus não eram só milagres. Eram, na verdade, uma revelação de quem ele era. Para aqueles que não acreditaram, ele era um blasfemo. Mas para aqueles que creram, como os gentios lá de Antioquia, ele era a própria salvação de Deus se manifestando, aberta para todo mundo. Vimos isso na igreja que cresceu até mesmo através de uma divisão. Vimos isso com Balaão, que teve sua maldição transformada em bênção. E vemos isso em Jesus, cuja rejeição acabou se tornando o caminho da salvação para o mundo inteiro. A vontade de Deus sempre, sempre prevalece. Hoje, as nossas leituras foram de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o Salmo 81, os capítulos 22 e 23 de Números e os parágrafos 587 a 594 do Catecismo da Igreja Católica. Nossa jornada continua e eu espero, de coração, ter a sua companhia amanhã no nosso Dia 80. Para não perder, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação. Um grande abraço e até lá!